Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 10, Capítulo 236. A captura é basicamente usada para parar o ímpeto feroz do Pokémon. Se os Pokémons começarem a correr em nossa direção para atacar juntos, isso pode afetar o moral de nossas tropas, o que levaria a muitas baixas. Também daria a eles menos tempo para se preparar para a batalha. No entanto, se usarmos armadilhas, podemos superar essas coisas e ter uma boa mentalidade durante a luta. De que tipo de armadilhas estamos falando? Perguntou Dortron. Ele estava interessado no tópico. Podemos cavar buracos e colocar estacas abaixo para que eles possam morrer ou ficar gravemente feridos depois de caírem. Também podemos usar algumas armadilhas de segurar pernas com dentes afiados para machucá-los. Usar armadilhas de segurar pernas os restringiria a área e seria mais fácil matá-los. Armadilhas de laço poderiam ser usadas na floresta para que os Pokémon pudessem ficar presos pelo pescoço e morrer. O uso de armadilhas deixou todo mundo nervoso. Essas armadilhas pareciam muito eficazes, especialmente se estivessem enfrentando uma grande horda de Pokémons. Isso interromperia o ímpeto da maré. O resultado das armadilhas parecia muito cruel. No entanto, se isso pudesse salvar suas vidas, então eles estavam prontos para fazê-lo. No entanto, todos devem saber onde estão as armadilhas. Não quero que os Pokémons da minha tropa sejam afetados por isso. Eu ensinaria a todos sobre essas armadilhas e como fazê-las. Podemos colocar uma placa para que nossos soldados saibam que há armadilhas lá. Isso cobre as armadilhas para Pokémon terrestres, disse Axel. O grupo começou a ter um pouco mais de confiança sobre essa maré. Se eles pudessem ver tal estratégia, isso salvaria muitas vidas na maré. Eles podem até sobreviver à maré. Era lamentável, mas a taxa de sobrevivência da maré era de apenas 30%. Agora, eles se sentiam sortudos por terem um comandante de zona assim. Se eles fizessem parte de outras zonas, eles poderiam ter que lutar do jeito antigo. Senhor, você já pensou em Pokémons voadores e Pokémons subterrâneos? Mais de 90% dos Pokémons seriam Pokémons terrestres, mas não faria mal planejar sobre os outros dois, disse Mary. Poderíamos usar trincheiras e colocar espinhos nelas para os Pokémon subterrâneos. Também poderíamos focar em movimentos como magnitude e terremoto para os Pokémon subterrâneos que usam cavar. Seria a maneira mais efetiva. Também deveríamos barricar nossas paredes com espinhos para parar o impulso dos Pokémons. Isso também nos ajudaria muito. No entanto, em relação aos Pokémons do tipo voador, só tem uma maneira e é muito raro. Não acho que poderíamos implementar isso agora, disse Axel. Que tipo de caminho, senhor? Você já ouviu falar do filme Gravidade? Todos balançaram a cabeça. Isso foi dado. Gravidade era um movimento raro, afinal. Nem todo mundo podia usá-lo. É o movimento que usei com vocês antes. O movimento pode mudar a gravidade ao redor dos Pokémons. Pode aumentar ou diminuir a gravidade, o que nos ajudaria no tipo de Pokémon voador. Se a gravidade ao redor deles for alterada, o voo deles ficaria desequilibrado, o que nos daria uma grande vantagem. Mas não é muito eficaz. Por que, senhor? Não podemos simplesmente deixar nossos Pokémons aprenderem o movimento? Primeiro, não são muitos os Pokémon que conseguem aprender. Clefairy, Dusclops, Alakazam, Magnemite e Exeggutor são alguns dos Pokémon que conseguem aprender. Segundo, é um movimento do tipo psíquico, então é difícil aprender em 10 dias. Pergunte por aí se alguém da nossa tropa conhece esse movimento. Agora, vou lhe ensinar sobre o design das armadilhas. Precisamos completar essas armadilhas em 6 dias. Quero 4 dias extras para os soldados descansarem e se familiarizarem com seus novos membros, pois haveria uma grande mudança nas equipes. E também chame todas as nossas tropas às 15 horas. Eu irei encontrá-los. Eles então começaram a discutir. Dory começou sua tarefa de reunir todas as coisas sobre os detalhes dos Pokémons que eles enfrentariam com base na área. Às 15 horas. Axel podia ver uma multidão enorme. Não parecia haver limite para as pessoas reunidas aqui. O número impressionante de 30.000 soldados armados era uma visão para ser vista. Ei, o que está acontecendo? Por que estamos todos reunidos aqui? Acho que o comandante da zona vai nos dar um discurso antes da maré. Estou animado com isso. Sério? Não sei quem é nosso comandante. Aposto que ela é um treinador poderoso. É claro que ninguém pode se tornar um comandante de zona se não for poderoso. Eles podiam ver os 3 tenentes no estádio e uma criança pequena. A criança parecia estar no final da adolescência. Axel tinha apenas 14 anos, mas havia treinado seu corpo até o limite. Ele tinha uma boa estrutura corporal, então parecia mais velho do que realmente era. Testando. Parece bom. Certo. Todos vocês devem estar se perguntando quem eu realmente sou. Vou responder à sua curiosidade. Sou o novo comandante de zona da base norte para esta maré. Fui selecionado pela Liga para dirigir e liderar todos vocês. Instantaneamente a multidão ficou barulhenta. Alguns deles falaram em voz baixa. Alguns deles começaram a questionar abertamente a decisão da Liga. Marcos, faça isso, disse Axel. Imediatamente todos sentiram algo diferente. Eles sentiram dificuldade até mesmo para ficar de pé. Como era uma multidão de 30.000 soldados armados, Shedinja usou todo o seu poder. A multidão perto do estádio sentiu todo o impacto do ataque e se ajoelhou diretamente. Então, onde eu estava? Ah, sim. Capítulo 237. Então, onde eu estava? Ah, sim, eu sou o novo comandante de zona da base norte. Alguns de vocês podem estar pensando por que uma criança é nossa líder, ou o que a Liga está pensando. Eu realmente não me importo com o que você pensa. Estou aqui para fazer meu trabalho e eu farei. Não é uma competição, mas eu sou um treinador de nível avançado. Disse Axel e mostrou seu distintivo. O distintivo não podia ser falsificado. Quem seria estúpido o suficiente para irritar a ira da Liga? Depois de ver o distintivo, todos ficaram quietos.
Se esse garoto fosse um treinador de nível avançado, ele poderia ter algumas capacidades. Axel foi inteligente dessa vez. Em vez de discutir como antes, ele usou diretamente seu distintivo e gravidade para suprimi-los. Agora, eu discuti com os tenentes sobre a nova estratégia que vamos implementar. Então, a maioria de vocês estaria se despedindo dos seus amigos porque haveria uma mudança nas equipes de agora em diante, disse Axel. Um homem levantou a mão. Ele parecia ter uns 20 e poucos anos. Sim, você pode falar. Senhor, estamos a apenas 10 dias da maré. Você não acha que usar uma nova estratégia seria muito ruim? Não sei qual é a estratégia, mas temos experiência em lidar com a maré com vantagem de tipo por um longo tempo. Além disso, mudar as equipes seria desastroso. Estamos muito bem equipados e confortáveis com nossos companheiros de equipe. Mudá-los de repente criaria muitos problemas e podemos estar perdendo muitos de nossos amigos na maré em vez de salvá-los. Diga-me seu nome e patente, disse Axel. Eu sou Dante. Sou um sargento da 70ª Infantaria da região de Canto, disse Dante. Depois de ouvir as opiniões de Dante, a maioria dos soldados pensou que ele estava certo. Lentamente, eles começaram a pensar que Axel ainda era uma criança e não tinha experiência. Era isso que Dante queria. Ele pode ser um sargento, mas era popular em seu grupo. Ele era um gênio e um raro especialista do tipo escuro. Ele tinha Oduon, Migutiena, Shiftry e Absol. Ele teve sorte de ter pokémons tão poderosos. Ele subiu na hierarquia militar com sua voz doce e beijou a bunda de seu superior. Sim, ele está certo. Eu preferiria morrer do que lutar uma batalha dessas. Sim, por que deveríamos lutar uma batalha que vamos perder? Preferimos não fazer parte dessa maré. Todos começaram a reclamar. O castelo de cartas de Axel estava caindo. Dante, você é um traidor? Perguntou Axel depois de ouvir tudo. O quê? Eu, um traidor? Perguntou Dante com medo. Traidor não era uma palavra normal, especialmente no exército. Um traidor é executado e sua família também não é poupada. Seus parentes também estariam sob vigilância constante da Liga. A Liga não trata traidores muito bem. Eles os tratam como um demônio que deve ser removido do planeta. Então, ouvir a si mesmo sendo chamado de traidor o assustou. Sim, até onde eu sei, você é um traidor. A maré vai subir em 10 dias. Você é um soldado. Você sabe qual é o dever de um soldado? É seguir ordens. Você está deliberadamente tentando se opor à ordem da Liga durante o tempo de guerra. Este ato seu afetaria a maré. Os soldados não seriam capazes de se unir. Eles teriam dúvidas. Isso os levaria a perder suas vidas e as vidas de milhões de cidadãos nesta cidade. Suas palavras efetivamente colocaram em perigo a vida de milhões de cidadãos da região de Canto. Então me diga, Dante, você não é um traidor? Perguntou Axel. Dante não conseguiu dizer uma única palavra. E vocês que se opuseram a mim agora? Vocês também não são traidores? A Liga havia estacionado 145.000 tropas armadas, sem incluir o tenente e o comandante da zona, para a segurança de milhões de cidadãos da cidade de Borbus. Mas todos vocês estão pensando em não lutar a luta e alguns de vocês estão até pensando em fugir. Não é essa a definição de um traidor? Perguntou Axel novamente. Nenhum deles falou depois disso. Eles prefeririam morrer a ser chamados de traidores. Ser um traidor era muito perigoso. Você e sua família seriam mortos, seus parentes estariam em constante vigilância e todas as coisas em que você trabalhou desapareceriam e se voltariam contra você. Seus amigos, companheiros soldados, todos eles se voltariam contra você. Ninguém gostaria de ser amigo de um traidor. Parece que vocês finalmente sabem o que fizeram. Não se preocupem, eu sou um homem compassivo, então eu não os classificaria como traidores. Mas vocês serão punidos por isso. Sua punição seria fazer armadilhas e encaixá-las perfeitamente antes da maré. Seus tenentes lhes dariam os detalhes. Eles também lhe contariam sobre a nova estratégia que estaríamos aplicando, disse Axel, e então deixou o palco. Qual é o dever de um líder? Manter todos os seus subordinados ocupados. Axel fez isso perfeitamente. Axel completou muito trabalho hoje. 1. Faça uma estratégia, verifique. 2. Faça armadilhas, cheque. Os soldados fariam isso a partir de agora. 3. Faça uma análise detalhada dos Pokémon e suas fraquezas com base nas áreas, cheque. Dory estava compilando os documentos agora. 4. Recriar uma nova equipe com base em tudo isso, cheque. Os 3 tenentes estavam ocupados com isso. 5. Explore as áreas próximas para obter mais informações sobre a maré Pokémon, verifique. Os soldados estariam fazendo isso. Tudo que restava era a força de seus Pokémons. Ele precisava ver se conseguia melhorar alguns dos poderes deles nesses 10 dias. Era difícil, mas qualquer melhora seria bem-vinda. Ele foi para seu escritório, sentou-se da cadeira e soltou um longo suspiro. Foi um dia cansativo hoje. Muitas coisas mudaram. Ele não planejava contar à família sobre a maré. Ele não queria que eles se preocupassem. Interessante que ele recebeu uma ligação de casa. Tring, 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 Kachak. Olá, Axel. Olá, pai. Como vai? Estou bem. Tenho uma notícia interessante para lhe contar. Sério? O que aconteceu? Você vai ter uma irmã ou um irmão nos próximos 2 meses. Axel ficou aliviado quando ouviu essa notícia. Ele notou que sua mãe estava normalmente gorda quando ele estava em casa, mas não perguntou sobre isso. Sua mãe o jogaria no chão se ele perguntasse por que ela estava gorda. Você não deve perguntar sobre o peso de uma mulher, mesmo que ela seja sua mãe. O quê? Por que você não me contou antes? Não queríamos que você se preocupasse com isso. Você já está muito ocupado com seu trabalho. Quero que esteja em casa no mês que vem. Eu faria isso. Não se preocupe. Posso falar com a mamãe? Não, ela está dormindo agora. Você pode ligar para ela de manhã. Sim, eu faria isso.
Então eles conversaram sobre coisas normais, como Agnes estava decidida a treinar seu Dratini e como Slowpoke estava melhorando muito bem. Depois de algum tempo, Axel desligou o telefone e relaxou. Ter um novo membro na família o deixou muito feliz. De repente, Axel sentiu algo com seu sentido de aura. Ele sabia que alguém estava aqui em seu quarto. É um inimigo? Como era possível? Ele tinha certeza de que o Alakazam de Oki o estava protegendo como um falcão. Ele não conseguia ver Alakazam, mas sabia que estava em algum lugar próximo e era um Pokémon de nível mestre. Como um Pokémon pode ignorar a detecção de um Pokémon de nível mestre que é um tipo psíquico? A menos que seja. Já faz muito tempo. Estou surpreso que você tenha conseguido me sentir. Sim, é uma surpresa. Capítulo 238. Sim, foi uma surpresa ver você aqui, meu. Sim, o Pokémon flutuando no ar era meu. Fazia muito tempo que ele não via. Por que meu estava ali? Ele tinha a mesma voz rouca de antes. Então esse era o meu Durão, não um manso. Diferentemente de jogos e animes, no mundo real, meu parecia ter algum tipo de transtorno de personalidade. O meu Durão seria Durão e o meigo seria como o do anime. Então, por que você está aqui, meu? Estou observando você há muito tempo. Devo dizer que você está indo muito bem, disse meu. Obrigado pelo elogio. No começo eu pensei que você seria um perigo para este mundo, já que você não é deste mundo para começar. Mas quando comecei a observá-lo, percebi que estava errado. Você é um bom ser humano, Axel. Você ama sua família e amigos. Você também fará parte desta maré sabendo completamente que não precisa ser. Disse meu. Axel sentiu uma boa vibração de meu e meu sentiu o mesmo com Axel. Foi um milagre encontrar meu na vida de alguém e Axel o encontrou 2 vezes. Então, diante disso, eu e minha outra metade decidimos dar um presente cada um a vocês, disse meu. Sério? Posso escolher o presente eu mesma? Não. Posso conhecer sua cara metade? Não. Posso. Axel suspirou. Meu era um negociador hardcore. Era melhor que Agatha. Ok, eu vou ajudar 2 dos seus Pokémons. Você pode decidir qual deles. Eu não quero fazer isso, mas minha outra metade me causaria muitos problemas se eu não concordasse com isso, disse meu. A outra metade, meu maduro, e o resistente meu existem no mesmo corpo. Eles tinham funções diferentes para o mundo e foi por isso que Arceus os criou assim. Eles levariam tempo para existir no corpo. Desta vez foi a vez do resistente meu. No entanto, minha outra metade quer algo em troca. Ah, o que é isso? Comida. Comida humana. Ele quer o suprimento regular da comida humana mais deliciosa que você tiver. Disse meu afirmando que não haveria negociações sobre isso. Meu sendo um Pokémon lendário tinha algumas restrições. Ele não podia se aproximar de humanos regularmente até que fosse necessário. O resistente meu queria ajudar Axel em sua jornada. Ele tinha seus próprios planos, mas ele precisa da permissão do meu maduro. No entanto, o meu maduro queria um suprimento ilimitado de comida humana. Ok, feito. Certo. Quais são os 2 Pokémons que você quer que eu ajude? Alakazam e Ivysauro. Ah, essa foi uma decisão rápida. Sim, já que você é um Pokémon psíquico, Alakazam receberia muita ajuda de você. Eu queria que Alakazam. Axel explicou como ele queria que Alakazam fosse. Ele explicou seu conceito de manipulação elemental, telecinese e controle de domínio. Ele também contou como ele queria que Ivysauro se tornasse. Esse é um conceito interessante. Vou tentar o meu melhor para fazê-lo. Eu os levaria por 9 dias. Acredito que você os desejaria antes que a maré ocorresse. Disse meu e desapareceu com Ivysauro e Alakazam. Ele escolheu Alakazam e Ivysauro por razões simples. A escolha de Alakazam era óbvia e era um Pokémon do tipo psíquico e meu também era um Pokémon do tipo psíquico. Meu podia usar todos os movimentos de cada Pokémon. Axel acreditava que era devido aos seus poderes psíquicos, como Alakazam estava tentando usá-los. Então, enviar Alakazam foi uma escolha óbvia. Sua segunda escolha, Ivysauro, foi por um motivo diferente. Axel queria que fosse o próximo Azirama Senju, usuário do estilo madeira. Axel havia treinado em um conceito semelhante, mas ainda não tinha certeza de que conseguiria. Pokémons do tipo voador podiam usar ataques do tipo vento, então Axel tinha uma teoria de que Ivysauro poderia usar ataques do tipo madeira. Mas ninguém tinha um desses antes. Então, ele deixou para lá com meu. Talvez meu pudesse encontrar alguma solução para isso. Ele começou a se concentrar neste time. Até agora ele tinha 1. Shedinja, classificação elemental. 2. Nidorino, classificação elemental. 3. Beedrill, classificação elemental. 4. Guiarados, classificação incomum. 5. Gogoat, não pode ser determinado. 6. Ivysauro, classificação comum. 7. Alakazam, classificação elemental. 8. Charizard, classificação incomum. 9. Absol, classificação incomum. 10. Taurus, classificação incomum. 11. Pilosvine, classificação rara. Ele tinha 11 Pokémons com ele. Desses 11, ele deveria descartar Absol e Taurus. Eles tinham acabado de começar a treinar e ainda eram crianças na opinião de Axel. Eles não conseguiam lidar com uma maré de Pokémon. Axel decidiu mandá-los para o laboratório de Oki. Isso deixou com 9 Pokémons. Foi uma conquista treinar 9 Pokémons a tal nível em um ano. Embora Gogoata ainda não tivesse reconhecido como seu treinador, isso ainda significava que ele havia treinado 8 Pokémons a um bom nível. Mas não foi o suficiente. Quando ele começou a pensar na maré Pokémon, ele teria uma vantagem maior se tivesse mais Pokémons. Ele iria para terras áridas antes de desafiar o campeão, e do jeito que Oki colocou, parecia ser muito perigoso. Ele não poderia se defender com apenas 9 Pokémons. Ele decidiu capturar um Pokémon do tipo voador durante essa maré se pudesse. Ele estava começando a aprender o valor de um Pokémon do tipo voador adequado. Charizard era um Pokémon do tipo voador e Beedrill e Shedinja podiam voar, mas eles não eram os melhores Pokémon do tipo voador conhecidos neste mundo. Ele queria capturar Pokémons do tipo pássaro como Pidgey ou Spearow para seu galo.
Pokémons do tipo voador tinham muitas vantagens na maré Pokémon. Ele então começou a planejar como seus Pokémon lutariam na maré. Capítulo 239. Shedinja seria o mais útil na maré que se aproximava. Ele era fraco apenas para os tipos voador, pedra, fantasma, fogo e escuro. Se ele pudesse evitar tais Pokémons, ele seria imortal. No entanto, movimentos do tipo status tinham um efeito sobre ele, então ele deveria ter cuidado. Também havia alguns Pokémons que podiam usar esses ataques de 5 tipos, mesmo que não fossem desses tipos. Nidorino era um tipo venenoso, então era forte contra o tipo grama e também resistia à grama. Isso seria útil ao lutar contra o tipo grama. Também era volumoso e tinha uma boa defesa. Beedrill também era forte contra o tipo grama, então era bom. Também tinha uma boa defesa como Nidorino. Também podia usar tiro de seda na batalha para controlar seu ambiente. Gyarados tinha alto poder de ataque. Era um tipo de água e era fraco contra o tipo de grama, mas tinha boa defesa e alto ataque. Podia durar muito na maré. Ivysauro seria o curador do grupo. Ele poderia usar semente sanguessuga para curar seus companheiros. Ele também tinha uma boa cobertura do tipo grama para lidar com muito dano. Alakazam era o mais forte do grupo. Também era um Pokémon do tipo psíquico. Seus insights seriam os mais valiosos. Seus ataques psíquicos seriam devastadores na maré Pokémon. Pilosvine estava na classificação rara, mas estava prestes a subir para a classificação elemental. Era para subir de classificação, mas foi parado por Axel para atender as condições de subida de classificação. Era um Pokémon do tipo gelo e solo e tinha bons movimentos de ataque de efeito de área, o que seria bom para causar dano a um grande número de Pokémons na maré. Charizard seria o mais valioso para essa maré. Os principais Pokémons com os quais eles lidariam seriam do tipo grama. Charizard sendo do tipo fogo causaria a maior quantidade de dano. Ele estava apenas em uma classificação incomum, mas seu poder não deve ser subestimado. Ele melhorou muito nesses 2 meses. Finalmente Gogoat. Ele perguntou a Gogoat se ele participaria da maré e ele concordou. Ele não sabia porque ele não aceitou como seu Pokémon. Ele sentiu que estava se aproximando dele com o passar do tempo. Ele decidiu contar a Gogoat seus planos e ele decidiria onde queria lutar na maré. Restavam apenas 10 dias. Então seus Pokémon não poderiam melhorar muito. No entanto, havia uma coisa que eles poderiam melhorar que os ajudaria muito na maré. Foi resistência. A maré Pokémon era uma guerra, não uma batalha. Eles podem ter que lutar por horas e dias antes de conseguirem descansar. Então, a resistência era o mais valioso naquela época. Axel não queria se gabar, mas seus Pokémons tinham boa resistência em comparação com os outros. Mas ele ainda queria que eles melhorassem. Primeiro, ele enviou Absol e Taurus para o laboratório de Oak. Então ele tirou todos os seus Pokémons do campo de treinamento. Todos vocês devem saber o que enfrentaremos em 10 dias. Estaríamos enfrentando uma maré Pokémon. Nenhum de nós tem experiência com isso. No entanto, sabemos que seria uma guerra e precisaríamos de uma boa quantidade de resistência. Então, por esses 10 dias, nós treinaríamos apenas em resistência. Nós treinaríamos por 9 dias e você teria um descanso de um dia antes da maré. Marcos, vem aqui, disse Axel, e Shedinja chegou perto dele. Por 9 dias, Marcos usaria a gravidade contra todos vocês. Vocês estariam treinando com seus movimentos sob o efeito da gravidade. Marcos não se segura na gravidade. Lembre-se, mesmo se você ficar cansado, tente superar seu limite. Descansar também é importante, então descanse bastante. Eu comprei muitas poções, então se algum de vocês precisar, venha até mim. Axel fez isso por 2 motivos. Primeiro, para aumentar a resistência de seus Pokémons. Ele sabia que 9 dias de treinamento não eram o suficiente, mas era melhor do que nada. A segunda era aumentar a maestria de movimento de gravidade. Axel percebeu que quando a maestria de um movimento alcança bom, seria extremamente difícil melhorar. Gravidade estava no estágio bom, então usar o movimento continuamente por 9 dias melhoraria sua maestria. O movimento também seria valioso ao lutar contra Pokémons do tipo voador. Axel não deixaria Shedinja lutar de frente com o tipo voador, pois era uma das fraquezas de Shedinja, mas poderia atrapalhar Pokémons do tipo voador à distância. Dando instruções aos seus Pokémons, ele entrou em seu escritório. Seus Pokémons agora eram inteligentes o suficiente para treinar a si mesmos. Axel foi meditar e praticar sua aura. Ele sabia que sua meditação de aura seria útil durante o tempo da maré. Ele pode não ter muito tempo para fazer isso depois que a maré estourar, então ele queria fazer isso agora mesmo. 4 dias se passaram desde então. Tudo estava indo bem. Seus Pokémons estavam treinando como ele havia instruído. Os times já tinham sido reformados e agora os novos times estavam se familiarizando. As armadilhas ainda estavam em andamento. Deve-se notar que a base norte era enorme. Mesmo com uma força tão grande, era difícil completar todas as armadilhas em 3 dias. Hector havia prometido que seria concluído nos próximos 2 dias. As informações sobre os Pokémon que eles enfrentariam foram compiladas e enviadas aos respectivos soldados conforme suas necessidades. Axel não estava tendo um momento fácil. Ele tinha que coordenar com suas tropas e corrigir seus erros. Ser um líder não era um trabalho fácil. Ele conseguiu descansar bastante. Descansar também era uma necessidade durante o tempo de guerra. Senhor, o comandante nos chamou para uma reunião de emergência, disse Sam com uma voz urgente. Sério? Você sabe do que se trata? Não, senhor. Mas já que o comandante ligou dizendo que era uma emergência, deve ser algo importante relacionado à maré. Tudo bem. Ligue para Tori. Estamos indo imediatamente. Capítulo 240. Um tenente deve estar na zona o tempo todo. Foi por isso que Axel só ligou para Tori e não para Hector. Hector também estava ocupado com seu trabalho, então ele não queria perturbá-lo. Se um comandante tivesse chamado pessoalmente todos os comandantes de zona, então deveria ser algo grande. Se houvesse uma mensagem normal, o comandante apenas os chamaria e daria algumas instruções.
O comandante tinha feito a mesma coisa nos últimos 4 dias, mas agora ele tinha chamado todos os comandantes de zona pessoalmente desta vez. Axel não tinha um bom pressentimento sobre isso. Axel chegou ao gabinete do prefeito e cumprimentou a recepcionista. A recepcionista então levou e sua equipe para o salão de reuniões. Foi o primeiro salão de reuniões em que Axel entrou no segundo andar. Bom dia a todos, disse Axel e começou a se sentar. Bom dia, Axel, disse Salan educadamente. Depois que Axel, Thor e Sam tomaram seus lugares, a reunião começou. Como Axel é o último a chegar, começaríamos nossa reunião. Nossos batedores estavam ocupados pelos últimos 4 dias. Durante a busca, eles descobriram algo muito importante. É um assunto sério. O que foi? Perguntou Rock. No começo pensamos que era uma maré de Pokémon de nível baixo grau B. No entanto, estávamos errados o tempo todo. Agora, estima-se que seria uma maré de Pokémon de nível baixo grau A. Duque, você tem certeza sobre isso? Sim, eu sou. Por que não sabíamos disso antes? Isso vai ser um desastre. Todos começaram a reclamar. Não era uma questão pequena. As marés de Pokémon tinham muitos níveis. Eles eram classificados como 1. Baixo nível. 2. Nível médio. 3. Alto nível. 4. Nível desastroso. 5. Nível apocalipse. Tid era chamado de nível baixo quando o Pokémon mais forte estava do nível raro ao nível elemental. No nível médio, o Pokémon mais forte poderia estar do nível pseudo-rei ao nível rei. Em um nível alto, o Pokémon mais forte seria um nível pseudo-campeão. No nível desastroso, o Pokémon mais forte seria o nível campeão e no nível apocalipse, o Pokémon mais forte estaria no nível mestre. Cada nível tinha 3 notas, A, B e C. C teria um menor nível de ameaça, enquanto A teria um maior nível de ameaça. Por exemplo, em uma maré de nível baixo, o nível C teria apenas um Pokémon de nível elemental e um tamanho total de 10.000 Pokémon para lutar. O grau B teria vários Pokémon de nível elemental e o tamanho total seria de 100.000. No entanto, o grau A teria vários Pokémons de classificação elemental. Ele também pode ter um Pokémon de classificação pseudo-rei recém-classificado, embora as chances fossem muito baixas. No entanto, o tamanho total dos Pokémons pode ser de até 1 milhão. Foi por isso que todos estavam reclamando. Salan, e o reforço? A Liga disse alguma coisa sobre isso? Perguntou Axel, já que ele era a pessoa mais calma ali. Já falei com a Liga. Eles disseram que poderíamos obter ajuda da cidade de Cornor, pois é perto de nós. Eles não poderiam nos enviar outro reforço, pois há muito pouco tempo, respondeu Salan. De quantos reforços estamos falando da cidade de Cornor? Cerca de 60.000. Apenas? Bem, eles não podem enviar sua força total para nós. Eles estão enviando apenas 40% de sua força para nos ajudar. Eles nos alcançariam em 3 dias. Todos suspiraram. Eles não sabiam quantos soldados perderiam. Mesmo com a ajuda da cidade de Cornor, eles teriam uma força total de 218.000 soldados armados e enfrentariam 1 milhão de Pokémons na maré. Obviamente, cada soldado teria vários Pokémons, mas nem todos eram ricos e gênios como Axel. Normalmente, cadetes e sargentos teriam apenas 2 Pokémons em média e capitães e tenentes teriam 6, 7 Pokémons em média. Então, isso era um total de 445.000 Pokémons contra 1 milhão Pokémons. As probabilidades não estavam a favor deles. Axel estava começando a ter dor de cabeça. Ele enfrentaria cerca de 250.000 Pokémons, cerca de 44.000 tropas e 89.000 Pokémons. Eles sobreviveriam? Era difícil dizer. Sei que estamos atrasados, mas não podemos dizer à Liga que manteremos nossa base até que o reforço chegue? Perguntou Axel. Poderíamos fazer isso. No entanto, normalmente levaria 20 dias para o reforço chegar. A maré pode já ter baixado nessa época, respondeu Salan. Todos começaram a dar suas próprias opiniões. Eles sabiam que estavam lutando uma batalha perdida. Mesmo se vencessem, quase todas as tropas morreriam. Silêncio. Sei que estamos lutando uma batalha perdida, mas somos soldados. Há 1 milhão de cidadãos nesta cidade e eu jurei protegê-los. Lidaríamos com essa maré de uma forma ou de outra. Agora, se algum de vocês tiver alguma sugestão, pode falar. Estou aberto a isso, disse Salan. A sala ficou em silêncio. Ninguém sabia o que dizer, mas não ficou em silêncio por muito tempo. Na verdade, talvez eu tenha uma ideia, disse Axel. Sim, Axel. Por favor, fale. Estou aberto a ideias. Axel então começou a falar sobre a estratégia que ele tinha feito para sua zona. A princípio ele não queria contar a eles porque nem ele sabia sobre suas consequências. Ele estava usando a estratégia pela primeira vez. No entanto, depois de ver a situação atual, ele pensou em contar a eles sobre isso. Todos ficaram surpresos com a estratégia de Axel, mas também ficaram confusos se deveriam aplicá-la. Era perfeita na teoria, mas não foi testada. Eles não podiam arriscar as vidas de seus soldados com base em uma teoria. Capítulo 241. Após discutir, todos concordaram em usar a estratégia. Axel, Thor e Sam chegaram à base. Axel contou à equipe sobre as mudanças que eles enfrentariam. Não dava para esconder. Ele queria que eles estivessem mentalmente preparados para essa maré. Embora as probabilidades não estivessem a seu favor, Axel tinha um pressentimento de que eles venceriam e salvariam vidas suficientes para suas tropas. Os soldados estavam desanimados. Eles agora estavam lutando uma batalha perdida. Soldados lutaram contra tais probabilidades e venceram. No entanto, suas taxas de sobrevivência eram muito baixas. Eu sei que todos vocês estão nervosos e com medo das notícias. Vocês podem ficar nervosos e com medo o quanto quiserem. Afinal, todos nós somos humanos. No entanto, você não tem permissão para ficar nervoso e com medo quando veste esses uniformes. Esse uniforme representa sua marca como soldado.
Os cidadãos ficam seguros ao ver esses uniformes que você veste. Então, como você pode ter medo? Implementamos uma nova estratégia e todos vocês já estão familiarizados com ela. Também estamos recebendo reforços da cidade próxima. Embora o reforço não seja muito, é melhor do que nada. Eu sou o líder e é minha responsabilidade garantir que todos vocês vivam esta maré. Você não precisa ficar com medo e nervoso. Você só precisa seguir minhas ordens à risca e confiar em mim. Isso é tudo que você precisa fazer e eu lhe garantiria que você viveria. Que Arceus esteja a nosso favor. Axel completou seu discurso. Que Arques esteja a nosso favor. Que Arques esteja a nosso favor. Que Arques esteja a nosso favor. Todos começaram a cantar. Isso consolidou completamente a posição de Axel como comandante de zona. Quando os humanos perdem toda a esperança, se eles tiverem alguma esperança, mesmo que seja altamente improvável, eles acreditarão. A única escolha deles agora era confiar em Axel e cumprir suas ordens. Se não o fizessem, não haveria como sobreviver. Após 5 dias, faltava apenas um dia para a maré Pokémon. Axel tinha informações precisas sobre os Pokémon que eles enfrentariam amanhã. Conforme as instruções de Axel, todos os seus Pokémon estavam descansando para amanhã. Lembre-se de que é uma guerra, não uma batalha. Sua resistência é importante. Não use movimentos muito poderosos no começo. Isso vai te drenar desde o começo. Foque mais no seu entorno. Axel lembrou seus Pokémons mais uma vez antes da maré. Ivysaur e Alakazam retornariam hoje. Axel estava animado para ver as melhorias entre Alakazam e Ivysaur. Surpreendentemente, ele não conseguia ver as estatísticas atuais de Alakazam e Ivysaur. Ele sabia que elas tinham melhorado. Meu tinha garantido isso. Então por que o status era o mesmo de antes? Eles estavam em outra dimensão? Meu podia fazer isso. Afinal, eram Pokémon psíquicos. Axel podia ver que seus Pokémons tinham melhorado. A maestria de movimentos deles não tinha melhorado muito, mas sua resistência sim. Eles tinham aprendido a preservar sua resistência para ter uma batalha longa. Se Axel tivesse tido mais tempo, ele poderia tê-los preparado mais. Axel estava em seu escritório. Ele tinha um escritório grande, com um sofá, mesas, cadeiras, espelhos e um banheiro anexo. Ele era um comandante de zona da base norte. Era esperado que ele tivesse uma sala tão bem equipada. Axel de repente sentiu algo e percebeu que eram meu, Alakazam e Ivysaur. Jim, as estatísticas de Alakazam e Ivysaur foram atualizadas. Por favor, verifique suas estatísticas. Axel podia sentir que o temperamento de ambos os Pokémons havia mudado. Ele estava animado para ver suas estatísticas, mas primeiro ele tinha que lidar com meu. Eu os treinei o máximo que pude nos últimos 9 dias. Completei minha tarefa. Agora é sua vez de nos dar comida ilimitada, disse meu. Foi uma boa barganha para Axel. Comida não custa muito para ele. Mas ter seu Pokémon treinado por um Pokémon lendário como o meu foi uma oportunidade única na vida. Você pode me dizer como ajudou meus amigos? Perguntou Axel. Ele podia ver as mudanças no sistema, mas não queria perder nada. Para Light, eu apenas ensinei a ele o que eu sei. Eu dei a ele uma explicação e treinamento em manipulação elemental e um pouco sobre telecinese. Eu também dei a ele uma pulseira que o ajudaria a compreender os poderes psíquicos. Para Ivysaur, eu dei a ele aquele medalhão. Aquele medalhão o beneficiaria toda vez que sua classificação aumentasse até que ele alcançasse a classificação de rei. Aquele medalhão é um tesouro de Celebi. Eram frases simples, mas carregavam muito peso. Meu era conhecido como a rainha rei da manipulação elemental. Embora tenha treinado Alakazam por apenas 9 dias, seria valioso para isso. Entre os dois, Ivysaur ganhou mais. Celebi era um Pokémon místico. Também era conhecido como Voz da Floresta. Ele era capaz de viajar pelo tempo e a vida vegetal floresce onde quer que fique. Com apenas sua presença, uma floresta inteira poderia ser criada. Ele também tinha a habilidade de curar feridas. Não era exatamente disso que Ivysaur precisava? Axel percebeu que Celebi poderia ser o segundo Azirama Senju. Se Ivysaur pudesse ganhar benefício de Celebi, seria muito bom para ele. Axel olhou para as estatísticas de ambos. Primeiro, ele olhou para as estatísticas de Alakazam. Jim, Light aprendeu um novo movimento. O movimento ajuda Light a manipular elementos mais livremente. Ele poderia atacar e defender com ele. Os elementos que ele pode usar agora são fogo e elétrico. Diga o movimento. Manipulação elementar. Nome do Pokémon, Alakazam. Idade, 8 anos. Apelido do Pokémon, Light. Capacidade, sincronizar, 72%. Habilidade oculta, guarda mágica, 70%. Potencial, roxo. Saúde, 1500. Ataque, S. Agilidade, S. Defesa, S. Ataque especial, S. Defesa especial, S. Núcleo, psíquico, masterizado. Poder oculto, psíquico, 50%. Item, pulseira. Capítulo 242. Primeiro, a maioria dos seus movimentos do tipo psíquico tinha subido de nível. Parecia que quando o movimento subia para 30, seria difícil nivelá-lo mais rápido. Quando chegava a 40, ficava ainda mais difícil. Ele também havia aprendido um novo movimento, manipulação elemental. Era o mesmo movimento que Alakazam havia usado no Nidorino de Giovanni. Naquela época, Alakazam tinha acabado de começar a aprender e havia muitos problemas com ele. Então, o sistema não reconheceu isso como um movimento completo. No entanto, agora o sistema reconheceu. Parece que o treinamento com Meu foi proveitoso. Ele também aprendeu gravidade com Meu, e como Meu supervisionava Alakazam pessoalmente, ele havia evoluído bastante. Alakazam havia cumprido o primeiro requisito para sua classificação. Agora, ele tinha que aprender outro movimento para subir de classificação. Essa era sua condição estendida. Jim. Sua habilidade Identificar subiu para 10. Agora você pode ver as estatísticas de outros Pokémons também com algumas condições. Há outras pequenas adições também.
Confira para descobrir. Essa foi uma surpresa agradável. Levou um ano para que essa habilidade subisse para 10. Mas agora, ele podia ver as estatísticas de outros pokémons também, que não eram seus pokémons. Até agora, ele só conseguia ver o nome do pokémon e seu potencial. Agora, ele conseguia ver suas estatísticas também. Axel olhou para suas estatísticas depois de um longo tempo. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Alinhamento, família Venu. Profissão, treinador Pokémon, avançado. Título, o sucessor. Reputação, 2 milhões. Saúde, 500 aura, 49. Força, 87 agilidade, 84. Intelecto, 92 liderança, 150. Habilidades ativas. 1. Identificar nível 10. 2. Sentido de aura nível 15. 3. Resistência de aura nível 8. Habilidades passivas. 1. Crescimento excessivo. 2. O criador. 3. Crescimento excessivo de elementos. Pokémon, Nidorino, Shedinja, Beedrill, Charizard, Gyarados, Absol, Ivysauro, Taurus, Pilosvine. Pokédólares, 1 bilhão e 3 milhões. Missão principal, 3. Submissão, 0. Missão especial, 0. Muitas coisas mudaram em suas estatísticas. Sua reputação disparou para 2 milhões. Todas as suas estatísticas foram aumentadas. Axel trabalhou duro para isso. Suas outras habilidades também ganharam nível. Ele também tinha 1 bilhão de Pokédólares agora, o que o deixou aliviado. Ele então começou a olhar as estatísticas de Ivysauro. Ivysauro aprendeu um novo movimento. O movimento é a combinação de semente sanguessuga e chicote de cipó. Isso ajudaria Ivysauro a drenar a saúde de seus inimigos e curar seu aliado. Diga o nome do movimento. Ivysauro também aprendeu um novo movimento? Perguntou Axel surpreso. Era difícil para um Pokémon que não tinha evoluído completamente aprender um novo movimento. Ele foi até Ivysauro e deu um tapinha em sua cabeça. Ivysauro gostou do tapinha de seu mestre. Chicote sanguessuga. Nome do Pokémon, Ivysauro, idade 6 meses. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, super crescimento, 30%. Habilidade oculta, clorofila 25%. Potencial, marrom. Saúde, 700 ataque, a mais. Agilidade, B++ defesa, A. Ataque especial, A mais defesa especial, A mais. Poder oculto, água 10%. Itens, o medalhão. Aumentar o nível de sua habilidade identificar para o nível 10 começou a aparecer. Nas estatísticas de Ivysauro também mostrava os detalhes dos itens. Axel olhou para as estatísticas de Alakazam e Beedrill novamente para descobrir o mesmo. Beedrill tinha lente de escopo e Alakazam tinha algo chamado pulseira psíquica. Assim como Alakazam, os movimentos do tipo grama de Ivysauro ganharam algum nível, e ele aprendeu um novo movimento, chicote sanguessuga. Axel apenas combinou os nomes dos dois movimentos. Ele não foi criativo o suficiente para dar um nome completamente diferente. Você parece estar feliz com o desenvolvimento do seu Pokémon, disse Meu. Axel foi trazido de volta à realidade depois de ouvir a voz de Meu. Sim, eu agradeço por isso. Não mencione isso. Como eu disse, eu fiz isso como um pedido de desculpas. Eu pensei que você faria algo ruim, já que você não é uma alma deste universo. Mas você provou que eu estava errado. Então, eu fiz isso como um pedido de desculpas. Axel sabia que não era a única razão. Ele sabia que algo estava acontecendo. No entanto, ele não era estúpido o suficiente para perguntar a um Pokémon lendário como o Meu. Agora, Celebi me disse algo que eu devo dizer a você. Ele me deu esse medalhão há muito tempo, dizendo-me para dá-lo a alguém que eu achasse digno. Ele também disse que o medalhão só responderia a alguém que fosse digno. Ele também disse que viria pessoalmente treinar seu Ivysauro depois que ele alcançasse o posto de rei. Então alegre-se. Conseguir tempo de treinamento com Celebi não é fácil. É difícil até para mim conhecê-la. Axel assentiu com a cabeça em excitação. Celebi podia manipular o tempo. Então, às vezes ele iria para o passado e às vezes para o futuro. Então era muito difícil perceber e ver. Ele estava animado para conhecê-lo depois que Ivysauro alcançasse o posto de rei. Como Celebi me disse para treinar Ivysauro, eu não poderia ficar para trás. No entanto, minha condição é diferente. Eu treinaria seu Alakazam novamente se ele conseguisse me surpreender com seus novos movimentos. Axel assentiu com a cabeça. Ele não queria estragar tudo dizendo algo que não queria. Antes de ir, deixe-me dizer uma coisa. Você vai enfrentar sua primeira maré Pokémon. Não é uma coisa fácil de fazer. Não tente arcar com tudo isso sozinho. Você tem seus Pokémons e sua família para apoiá-lo. Disse Meu e desapareceu. Capítulo 243. O 10º dia passou num piscar de olhos. Já havia alguns Pokémon selvagens atacando as paredes. Os soldados de Axel eram bons em lidar com eles. Com a ajuda de armadilhas e uma nova estratégia, ficou mais fácil para eles lutarem. Finalmente chegou o dia da maré. Axel estava em seu quarto com os 8 membros anteriores desta tropa. Hector, todas as armadilhas estão funcionando? Sim, senhor, estamos prontos para a batalha. Bom, quero que todos vocês me digam se houver algum problema ou alguma situação nova. É uma guerra, não uma batalha, então precisamos criar uma boa estratégia. Que o Arceus esteja a nosso favor. Que o Arceus esteja a nosso favor. X8. Já se passaram 3 dias desde o início da maré. Axel não participou pessoalmente da maré. Ele estava ocupado se comunicando com todas as suas tropas. Ele receberia vários relatórios sobre a morte de suas tropas. Até agora, 500 soldados morreram em sua zona. Hector, Troy e Sam ficaram em êxtase. Senhor, nosso plano funcionou muito bem. Perdemos apenas cerca de 500 tropas na maré até agora, disse Hector. Isso ainda não é o suficiente. Como estamos indo com pokémons de nível elemental? Perguntou Axel.
Nenhum foi avistado, mas estimamos que enfrentaremos cerca de 20 Pokémon de nível elemental nesta maré, relatou Hector. A estimativa inicial era de cerca de 10 Pokémons de classificação elemental para a base norte. No entanto, devido ao aumento massivo no número de marés, a estimativa foi aumentada para 20. Não era que Axel não estivesse ajudando. Seus Pokémons estavam lutando na maré. No entanto, nem todos os seus Pokémons estavam lutando. Alakazam estava sentado perto de Axel em caso de emergência. Shedinja, Beedrill e Nidorino lutaram com intervalos muito maiores. Eles tiveram que lidar com Pokémons de nível elemental em algum momento. Axel queria que seus Pokémons de nível elemental estivessem prontos para a batalha. Ivysauro e Charizard eram os MVPs da maré. Charizard tinha vantagem de tipo e seu poder de fogo tinha sido bem treinado. Ivysauro era o curador do time. Com o uso de sua semente sanguessuga, ele foi capaz de curar seu aliado que tinha sido valioso na maré. Como estamos lidando com os ataques noturnos? Até agora não temos sido bons com isso. Temos muito poucos Pokémons fantasmas e do tipo escuro. Entre as 500 mortes, 400 foram à noite. Axel teve que admitir que eles não eram bons em ataques noturnos. Os ataques noturnos consistiam principalmente de Pokémons do tipo fantasma. Cerca de 99% dos Pokémons à noite eram Pokémons do tipo fantasma. Pokémons do tipo fantasma eram difíceis de lidar. Quase todos eles eram imunes a ataques do tipo normal e movimentos físicos. Os poderes dos movimentos do tipo fantasma também eram aumentados à noite. Eu participaria da batalha à noite, disse Axel. Senhor, acho que você deveria esperar. Temos muito menos baixas nesta maré. Não, o moral das tropas é importante. Se começássemos a perder muito à noite, o moral cairia. Cuide das coisas para mim agora, Hector. Eu descansaria um pouco, disse Axel. Axel não dormia há 2 dias. As mortes de suas tropas estavam em suas mãos. Elas eram sua responsabilidade. As mortes delas o assombravam em seus sonhos. Sua saúde mental não era boa. Para a maré noturna, ele decidiu usar Shedinja, Ivysauro e Charizard. A maioria deles estava cansada lutando durante o dia. Eles precisavam de descanso adequado. Marcos, Ivysauro, Charizard. Hoje à noite mataremos o máximo de Pokémons do tipo fantasma que pudermos. Estou entrando na batalha hoje. Axel não deixou seus Pokémon lutarem à noite. Era perigoso e ele não tinha participado pessoalmente. Ele não queria arriscar a vida de seus Pokémons, mas esta noite ele estava lutando com eles. Axel olhou os relatórios novamente. A base norte estava enfrentando cerca de 250 mil Pokémons. Entre eles, apenas 50 mil Pokémons atacariam à noite. As tropas tinham lidado com 10 mil desses Pokémons e esta noite ele iria matar o máximo que pudesse. Ele selecionou o local onde os Pokémon fantasmas estavam mais concentrados. O tipo fantasma era fraco para fantasma e tipo escuro. Shedinja também era um Pokémon do tipo fantasma. Então sua bola de sombra seria eficaz. No entanto, ele também seria afetado por ataques do tipo fantasma. Foi por isso que ele adicionou Ivysauro e Charmeleon para suporte. Marcos, use agilidade, endurecimento e substituição. Ivysauro, use crescimento dia ensolarado e substituir. Charizard, use dia ensolarado e dança do dragão. Movimentos do tipo suporte eram importantes na maré. Eles mudariam o fluxo da maré. Axel disse a eles para usar esses movimentos o máximo que pudessem. Ivysauro tinha acabado de aprender crescimento durante a maré. Isso o ajudou muito. Aumentaria o ataque e o ataque especial e teria melhores efeitos sob luz solar intensa. 2 pequenas bolas de sol se fundiram e a escuridão desapareceu instantaneamente. Era dia ensolarado. O uso de 2 dia ensolarado foi muito útil, ajudaria Ivysauro em crescimento e Charizard com seus movimentos do tipo fogo. Embora fosse noite, foi eficaz. O substituto de Shedinja era tão avançado que agora era possível criar 2 deles. Axel conseguia ver muitos Gastly, Alter, Gengar e Misdreavus. Havia alguns Sableye e Banette também, mas eles eram muito raros. Devido ao uso de dia ensolarado, os Pokémons do tipo fantasma não tinham onde se esconder. Marcos, use Sombra Traiçoeira e Bola das Sombras. Ivysauro, use Vinha Sanguessuga. Shedinja começou a usar Sombra Traiçoeira, Salto de Sombra e Bola das Sombras. Como era um Pokémon de classificação elemental e a maioria dos inimigos era apenas de classificação rara, estava tendo facilidade para lidar com eles. Era tão rápido que aqueles Pokémon mal conseguiam reagir. Enquanto isso, Ivysauro usou 2 sementes sanguessuga em 2 Pokémons diferentes. A semente foi plantada em Gengar e Misdreavus. De repente, uma videira se espalhou dessas sementes e se conectou a Shedinja. A videira era fina e parecia inquebrável. Não importa o quanto tentassem, Gengar e Misdreavus não pareciam se livrar dela. O uso de substituição havia diminuído a saúde de Shedinja. No entanto, a videira parecia estar restaurando-a. Ivysauro, agora use síntese. Capítulo 244. Ivysauro também recuperou sua saúde usando síntese. O Gengar e o Misdreavus começaram a usar hipnose, mas Marcos era rápido demais para isso. Ele desviou e usou sua própria hipnose. Então usou o Devorador de Sonhos, comendo a saúde deles, e usou Bola das Sombras para acabar com eles. Os Pokémon de Axel se acostumaram a matar outros Pokémons nesses 3 dias. Não foi difícil para eles, pois eram Pokémons, mas ainda foi difícil para Axel. Shedinja estava atacando com todo o seu potencial. No entanto, havia muitos Pokémons para lidar. Agora, ele estava lutando com 40 Pokémons ao mesmo tempo. Os mais irritantes eram Gastly e Alter. Eles eram apenas Pokémons de classificação comum, mas eram muitos deles. Estava sendo atingido por eles, mas estava sendo salvo pela Vinha Sanguessuga de Ivysauro. Ivysauro e Charizard usem Pilar de Grama e Pilar de Chamas. De repente, uma coluna de grama se espalhou e cobriu todos aqueles 40 Pokémons, então uma coluna de fogo apareceu também. Queimou-os com intensidade.
Shedinja já tinha usado salto de sombra para chegar ao lado de Axel. Axel já estava anestesiado de ouvir os gritos daqueles pokémons. Essa era uma das razões para usar Ivysauro e Charizard. Se Pilar de Grama e Pilar de Chamas fossem usados juntos, seus poderes dobrariam. Também era um ataque de efeito de área, então causava muito dano ao inimigo. Gastly e Alter morreram imediatamente e agora restavam apenas 5 Pokémon, 2 Gengar, 2 Misdreavus e um Sableye. Marcos, agora tente prender aquele Gengar com sua sombra, disse Axel. Shed, ele disse e tentou fazer isso, a sombra se moveu um pouco, mas não teve sucesso. Esse era o novo movimento que Axel estava treinando para Shedinja. Ele queria que ele manipulasse a própria sombra. Shedinja podia usar Bola das Sombras, teleportar-se para outras sombras e se esgueirar para elas também. Se ele fosse capaz de manipular a sombra também, seria uma potência. Axel o treinou pelo último mês. Agora, ele era capaz de manipular um pouco a sombra. A sombra do Gengar se moveu um pouco, mas voltou para a mesma posição. Axel sentiu que faltava alguma coisa. Ele podia ver outros pokémons do tipo fantasma vindo atrás deles. Então ele disse, gente, acabem com eles. Não temos muito tempo. Shedinja usou Bola Sombria, Charizard usou Lança-Chamas e Ivysauro usou Planta Frenética para finalizá-los. Eles se encontraram novamente com outro grupo de Pokémon do tipo fantasma. Naquela noite, Axel sozinho conseguiu matar 500 Pokémons do tipo fantasma, o que era um número enorme. O moral das tropas começou a subir. No começo, eles achavam que Axel era um maricas. Ele nunca estava na linha de frente e só mandava seus Pokémons para lutar. No entanto, agora eles começaram a respeitá-lo. Isso continuou por mais 4 dias. Em 5 dias, Axel matou 3.000 Pokémons do tipo fantasma, o que era um número muito alto. Com a ajuda de tropas, eles conseguiram matar um total de 9.000 Pokémons à noite. Agora, restavam apenas 1.000 e a pressão da luta noturna reduziu muito. Axel pensou em não interferir no ataque noturno de agora em diante, pois seus Pokémons estariam com eles. Ainda não havia sinal de Pokémon de nível elemental. À noite, Axel estava descansando muito bem. Bang! A porta do quarto de Axel se abriu com força e ele se levantou. O que aconteceu? Senhor, encontramos nosso primeiro Pokémon de nível elemental. Quem é? É Gengar e é poderoso. Ele foi capaz de matar 50 Pokémons em 30 minutos e 9 dos nossos soldados já morreram por causa disso. Ok, estou indo, disse Axel indo para o campo de batalha. Axel se preparou para a batalha. Finalmente um Pokémon de classificação elemental apareceu. Gengar era considerado um Pokémon poderoso. Ele adoraria capturá-lo se não houvesse nenhum Pokémon fantasma em seu time, mas Shedinja cumpriu esse papel. Ele pegou suas Pokébolas e foi para o campo de batalha. Ele podia ver Gengar em sua glória total. Ele estava matando a torto e a direito. Gengar era um Pokémon fantasma por si só. A maioria dos Pokémon fantasmas tinham uma expectativa de vida muito longa e Gengar era um deles. Vamos lá, Marcos. Luz, Charizard, me ajude a terminar este Gengar. Axel havia escolhido 3 Pokémon para acabar com Gengar. Gengar era fraco contra fantasmas psíquicos e tipos escuros. Absol era fraco demais para enfrentar Gengar agora e já havia sido transferido para o laboratório de Ock. Axel já havia dito para eles usarem movimentos de status. Shedinja estava pronto com Endurecer e Agilidade, Alakazam com Mente Calma e Charizard com Dança do Dragão e Dia Ensolarado. Todos os outros Pokémon deram lugar aos Pokémons de Axel. Shedinja começou com Hipnose e Charizard disparou Lança-Chamas. Como Gengar estava no meio da batalha com outros Pokémons, ele não teve tempo de contra-atacar esses 2 movimentos. Ele foi atingido por esses movimentos. Hipnose foi especialmente eficaz, pois Shedinja era um Pokémon genuíno de classificação elemental. Mas uma única hipnose não teve muito efeito, mas Gengar ficou sonolento. Charizard, Promessa de Fogo. Axel não queria que Charizard ficasse perto de Gengar. Era um Pokémon de nível elemental e Charizard era apenas de nível incomum. A diferença de poder era enorme. Axel selecionou Charizard porque queria que ele tivesse experiência de batalha e Beedrill e Nidorino estavam muito cansados da batalha de hoje. Pilar de Chamas atingiu Gengar, mas Axel sabia que era apenas o começo de uma longa batalha. Marcos, Substituto e Bola de Sombra. 2 substitutos apareceram perto de Shedinja e ele começou a usar Bola das Sombras. Como Gengar estava ocupado com o ataque de Charizard, ele não teve tempo de desviar de Bola das Sombras. Havia 3 Shedinjas no campo de batalha. 2 substitutos e 1 real. O substituto era uma versão inferior do Jutsu de Clone de Sombra de Naruto. Ele consumia metade da energia de Shedinja. No entanto, esses 2 substitutos eram escudos de carne pura. Eles não tinham poder para atacar. Eles estavam lá apenas para receber golpes e confundir os oponentes. Shedinja já tinha enviado 3 Hipnose, mas Gengar não era estúpido. Era um Pokémon de nível elemental e sabia quem era o verdadeiro Shedinja. Marcos, use Sombra Traiçoeira e depois Bola das Sombras, disse Axel. Estava muito escuro e havia sombras por todo lugar. Então Shedinja não precisou usar Salto de Sombra, e só precisou usar Sombra Traiçoeira. Sombra Traiçoeira o deixava viajar na sombra enquanto Salto de Sombra o deixava se teletransportar de uma sombra para outra. Os 2 substitutos se aproximaram de Gengar como se estivessem prontos para atacar e o verdadeiro Shedinja desapareceu e apareceu nas costas de Gengar para usar Bola das Sombras. Uma forma circular escura de Bola das Sombras já podia ser vista. Gengar já havia percebido a identidade do verdadeiro Shedinja. Ele se virou e enquanto isso, sua mão direita começou a brilhar em uma luz roxa escura. Sua mão direita se conectou ao rosto do verdadeiro Shedinja. Ele usou o Soco Sombrio, um movimento do tipo fantasma que foi muito eficaz contra Shedinja. Finalmente, depois de tantos anos, um movimento fatal e super eficaz atingiu Shedinja, também conhecido como Marcos, de frente.
Capítulo 245. No momento em que o movimento foi acertado, Shedinja desapareceu com uma nuvem de fumaça, e um dos dois substitutos perto de Gengar disparou a bola das sombras, que foi lançada para longe pelo impacto. Gengar ficou chocado. Ele não sabia o que realmente tinha acontecido. Ele tinha certeza de que tinha acertado o verdadeiro. Como um falso era capaz de usar qualquer movimento de ataque? Ele tinha visto muitos pokémons usarem o movimento e sabia tudo sobre ele. Ele tinha mais de 100 anos, então tinha muita certeza sobre isso. Como a bola das sombras foi disparada bem perto, Gengar foi atingido com muita força. Então como Shedinja conseguiu fazer isso? Como seu substituto conseguiu usar bola das sombras? A verdade era completamente oposta. Seu substituto nunca teve o poder de usar bola das sombras. Só ele pode usá-lo. No entanto, ele havia dominado a tarefa dada por Axel apenas uma semana antes. Flashback 2 meses atrás. Marcos, crie apenas um substituto por enquanto. Shed. Ele respondeu e outro Pokémon, uma cópia exata de Shedinja, apareceu na frente dele. O substituto tinha poder menor que o Shedinja original. Substituição, era como uma versão clone das sombras do mundo Naruto. Ele levaria uma certa quantidade de HP como sacrifício e então criaria uma nova cópia. A cópia teria menos habilidades e poder comparado à sua contraparte normal. Ele era usado principalmente para receber golpes do oponente. Agora, tente entender o novo conceito. Este substituto também é uma parte de você. Quero que você troque você mesmo com o substituto com a ajuda de troca aliada. Shed. Sim, 2 meses atrás na cidade de Akone, Axel havia dito a Shedinja sobre a possibilidade de substituto e troca de aliado. Como Shedinja podia criar 2 substitutos e havia 3 deles contando o original, ele queria que ele se teletransportasse livremente entre os substitutos. Finalmente conseguiu fazer isso. Esse novo movimento foi chamado de trocar. Então, quando Gengar disparou o soco sombrio em Shedinja, ele usou seu novo movimento para se teletransportar para um de seus substitutos e atacou com Bola das Sombras. Bola das Sombras era um movimento do tipo fantasma, então foi super efetivo contra Gengar. Ele voou para longe do impacto, mas se levantou para enfrentá-los novamente. Ele foi ferido pelo ataque e pelos ataques de fogo de Charizard, mas Axel percebeu que era um Pokémon experiente de nível elemental. Gengar gritou e usou sua própria bola de sombra. Esta bola das sombras era mais poderosa que a de Shedinja. Bola das sombras era um movimento poderoso, mas era lento. O usuário arremessava a bola das sombras, e ela levaria uma eternidade para atingir o alvo. Como Shedinja havia praticado o movimento por algum tempo, sua velocidade era aceitável, e bola das sombras era um pouco mais rápida. No entanto, a bola das sombras de Gengar era muito mais rápida que a bola das sombras de Shedinja. Não levou nem um segundo para Gengar usar o movimento em direção a Shedinja. Alakazam era o salvador. Ele usou confusão em direção a Gengar e foi atingido na hora. Todo o foco de Gengar estava em Shedinja e Charizard. Alakazam estava passivo até agora. Axel manteve Alakazam para agir como um backup e ele estava feliz com sua decisão. O ataque de Alakazam atingiu Gengar e a bola das sombras voou no ar. Shedinja e Charizard não ficaram parados. Eles começaram a usar seus movimentos também. Shedinja com bola sombria e Charizard com lança-chamas. Luz, use telecinese e depois psíquico. Os olhos de Alakazam brilharam em roxo e Gengar foi erguido no ar. Tal era o poder do nível 41, telecinese. Então ele usou psíquico e um forte poder atingiu Gengar. Shedinja também usou várias bolas sombrias e Charizard usou lança-chamas. Boom! Uma explosão enorme ocorreu com o poder desses movimentos. Algumas árvores foram destruídas pelo impacto desses ataques. A poeira baixou e todos puderam ver Gengar caído no chão. Não estava se movendo. Estava morto. Axel respirou fundo depois de ver o resultado. Isso, nós vencemos. Droga, foi uma luta interessante. Continue vindo. Não temos medo. Os soldados começaram a comemorar a vitória de Axel. Todos ficaram em silêncio durante a luta. Eles estavam prendendo a respiração. Eles não queriam perturbar Axel. Esta foi a primeira vitória deles contra um Pokémon de nível elemental. A batalha foi estratégica. Gengar já havia perdido uma grande parte de resistência lutando contra outros Pokémons antes de Axel aparecer. Com Shedinja e Charizard atacando e Alakazam como seu reforço, eles conseguiram obter a vitória. Gengar era o líder do grupo noturno. Agora, com Gengar morto junto com mais de 90% dos Pokémon em um ataque noturno, a pressão na Zona Norte havia diminuído significativamente. Eles tinham que lidar com 19 Pokémon de nível elemental agora. As guerras tiravam muitas vidas, mas também davam muitas recompensas. A primeira era o corpo de Pokémon que morriam no ataque. Eles podiam ser usados para várias coisas como poções e pesquisas. Essa era uma das principais razões pelas quais os jovens treinadores queriam se juntar ao exército. Eles acumulariam muito dinheiro com uma única maré de Pokémon. Senhor, o que faremos com o corpo de Gengar? Perguntou Troy com expectativa. Havia muitos corpos de Pokémon mortos e a renda gerada por eles seria distribuída aos soldados com base em suas contribuições. No entanto, um treinador poderia pessoalmente reivindicar e vender os corpos de Pokémon da classificação elemental e acima. Então, tecnicamente, Axel poderia fazer o que quisesse com eles. Guarde. Nós venderemos e eu ficarei com 70%. O resto seria dividido entre as tropas com base em suas contribuições. Foque mais nas tropas que morreram. Envie o dinheiro para suas famílias, respondeu Axel. Ele fez isso para elevar o moral de suas tropas. Troy lhe fez uma saudação militar e então foi cumprir com seus deveres. Era cruel vender corpos de Pokémon para poções e pesquisas. No entanto, o mundo não funciona com contos de fadas. Se aqueles corpos pudessem salvar vidas humanas, então valeria a pena. Claro, os corpos mortos de Pokémons e seus treinadores foram enterrados. Os humanos não tinham ido tão longe a ponto de perder sua humanidade.
Axel chegou ao seu quarto. Ele precisava de um bom descanso agora. Ele viu muitas chamadas perdidas de Mark, então descou seu número para saber a atualização. Olá, Axel. Então, a liga concordou? Sim, fizeram. Capítulo 246. Sim, eles fizeram. Ótimo. Então quando eles podem me enviar? Perguntou Axel. O pacote chegará amanhã. Não se preocupe. Obrigado. De nada. Você não sabe o que eu tenho que passar para isso. De qualquer forma, espero que você tenha sucesso. Obrigado. Falo com você em breve. Sabe, estou bem ocupado agora. Tudo bem, disse Mark e desligou o telefone. Axel estava feliz com esse desenvolvimento. Uma semana atrás, Axel pediu a Mark para lhe fazer um favor. A solução deles para os Pokémon das sombras estava prestes a ser concluída. No entanto, havia muita pesquisa a ser feita e um artigo a ser escrito. Levaria alguns meses para eles divulgarem um artigo. Então, Axel pediu a Mark para consultar a liga e mostrar a eles os dados recentes de sua solução. Os membros da liga tiveram que assinar um acordo de não divulgação. Axel e Mark não queriam que sua pesquisa fosse hackeada. Mostrando os dados atuais, Mark deveria pedir à liga para enviar uma gema psíquica formada naturalmente que tivesse 1000 anos. Axel disse a Mark para dizer a eles que eles não precisam recompensá-lo com itens de aprimoramento de tipo para esta pesquisa e que a gema psíquica seria o suficiente. A liga concordou imediatamente. Conforme seu contrato com Agatha, a liga deveria recompensá-lo com itens de aprimoramento de tipo naturalmente formados que tinham 10.000 anos de idade se Axel fizesse um grande avanço em pesquisa como as Evolutions. A diferença de preço entre 1000 anos e 10.000 anos era enorme. Então, a liga concordou imediatamente. Até agora, nenhum de seus Pokémons conseguia lidar com o poder de um item de 10.000 anos. Axel fez o acordo com Agatha pensando no futuro, mas Alakazam precisava desesperadamente de um tipo de item de aprimoramento quando ele fosse subir de nível para o nível Pseudo-Rei. Ele iria subir de nível muito em breve. Axel estimou que ele subiria de nível durante a maré. Havia duas condições para a subida de nível de Alakazam. Ele tinha que desenvolver 2 novos movimentos. Alakazam já havia desenvolvido manipulação elemental de Mel e não estava longe de criar outro. Jin, telecinese maior, 54% aprendido. Esse novo movimento era telecinese maior. Então, qual era a diferença entre telecinese e telecinese maior? Telecinese ajudaria o usuário a levitar pedras do entorno e atacar o oponente. Em um nível mais alto, ele poderia controlar o movimento dos oponentes e até mesmo bloquear seus ataques, o que Alakazam era capaz de fazer, já que o nível do movimento era 41 agora. Era um conceito tacanho. No entanto, telecinese maior era um conceito amplo. Com isso, Alakazam seria capaz de manipular a energia infinita ao seu redor com a ajuda de seus poderes psíquicos. Ele seria capaz de manipular os ventos e a terra e prender os oponentes de várias maneiras. Axel não conseguia nem começar a pensar em seu uso. Havia muitas aplicações para isso. Com a ajuda da orientação de Mel, sua pulseira e o movimento gravidade e telecinese, Alakazam conseguiu dominar esse movimento para 54% em apenas uma semana. Isso mostrou o quão quebrado Alakazam realmente estava. Seu domínio sobre poderes psíquicos era profundo e Mel também o ajudou muito. Agora, havia 2 Pokémons com os quais ele estava preocupado. O primeiro era Shedinja. Shedinja tinha se desenvolvido muito, mas Axel percebeu sua fraqueza. Axel tinha se concentrado muito em sua agilidade e habilidade de escapar, mas não tinha uma boa variedade de movimentos de ataque. Ele aprendeu o Corte Noturno e Hiper-Raio, mas não era bem dominado, pois tinha aprendido há alguns meses. Havia apenas uma maneira curta de melhorar seu poder de ataque para um nível totalmente novo e era melhorar seu movimento substituição. Entre outros Pokémons no time de Axel, Shedinja tinha focado muito nesse movimento. Até agora, ele poderia criar 2 substitutos. No entanto, esses substitutos eram apenas escudos de carne. Axel queria que eles pudessem atacar também. Assim como o clone das sombras em Naruto, ele queria que esses substitutos tivessem mentes diferentes para que pudessem treinar de forma independente. Isso ajudaria muito Shedinja. Ao contrário de Alakazam, Shedinja levou muito tempo para dominar novos movimentos e até mesmo os existentes. Ele não foi abençoado com os ensinamentos de Mel e não tinha tanta maestria sobre seu tipo como Alakazam. Alakazam era considerado um dos Pokémons do tipo psíquico mais poderosos do mundo inteiro. Seu poder de computação não tinha igual. No entanto, Shedinja não tinha tal vantagem. Se ele pudesse dominar substituição em alto grau, seria capaz de competir com Alakazam. Mas isso levaria tempo. Axel pensou em treiná-lo depois da maré. Ao contrário de Alakazam, levaria algum tempo para dominá-lo. Chegando em Pilosvine, ele estava prestes a subir de nível para o nível elemental. Ele já havia gerado sua condição de subida de nível e Axel escolheu 2 condições para ele. 1. Dominar sua habilidade e habilidade oculta em 70%. Depois de ler as anotações de Giovanni, ele percebeu a importância das habilidades e habilidades ocultas. 2. Para criar um novo movimento. A estatística de Pilosvine foi a seguinte. Nome do Pokémon, Pilosvine, idade 2 anos. Habilidade, Manto de Neve, 55%. Capacidade oculta, gordura espessa, 50%. Potencial, marrom. Saúde, 1100. Ataque, S. Agilidade, S. Defesa, S. Ataque especial, S. Defesa especial, S. Núcleo de gelo, dominado. Poder oculto, aço. Domínio do gelo, 88% aprendido. Ele já havia dominado 88% do novo movimento e restavam apenas 12%. O único obstáculo era dominar sua habilidade e habilidade oculta para 70%. Capítulo 247. Axel estava confiante de que conseguiria subir de nível até a maré acabar. Lutar durante a maré era muito estressante para os Pokémon de Axel, pois eles tinham que estar cientes do ambiente.
Era muito arriscado, mas também recompensador. Axel podia ver que seus pokémons tinham melhorado muito com a maré. Então, ele sentiu que seria capaz de dominar sua habilidade e habilidade oculta em 70% até a maré acabar. Com Pilosvine, ele teria 5 Pokémon de nível elemental para ajudá-lo. Esse era um número assustador para um homem que tinha acabado de começar sua jornada há um ano. Axel estava progredindo rapidamente e estava feliz com isso. O conceito de domínio de gelo era simples. Pilosvine usaria Granizo, Dança da Chuva e Lança de Gelo para criar um domínio. Seria um domínio fechado onde Pilosvine poderia usar Lança de Gelo para atacar seu oponente enquanto ele estivesse sendo pressionado por Granizo e Dança da Chuva. Sua habilidade Capa de Neve seria capaz de aumentar sua evasão durante Granizo, que era um bônus oculto. Sua habilidade oculta, Camada de Gordura, o ajudaria a receber menos dano de tipos de fogo e gelo. Então, se um Pokémon pudesse usar ataques do tipo gelo durante Granizo, ele teria uma boa defesa. Essa era uma das razões pelas quais Axel queria que ele dominasse sua habilidade e habilidade oculta para 70%. Já fazia 7 dias desde que Axel lutou contra Gengar. O ataque noturno estava indo extremamente bem. Eles tinham expurgado 100% dos Pokémon selvagens lutando à noite. Agora, havia apenas 2.000 tropas à noite agindo como guardas. Um total de 5.000 soldados morreram até agora. Das 44.000 tropas na Zona Norte, 11% morreram em 15 dias. Senhor, sua estratégia funcionou bem. Apenas 5.000 morreram e acreditamos que pode chegar a 50% até a maré acabar. Ainda são 22.000 soldados do nosso acampamento, respondeu Axel. A taxa normal de sobrevivência nessas marés é de apenas 30%. Então, 70% morreriam na maré. Então é um bom resultado, senhor. Você não precisa assumir toda a responsabilidade. De acordo com nossa estimativa, a grande luta começaria em breve. Esperamos que a maré esteja completa em mais 2 semanas, disse Hector. Hector repetidamente disse a ele para ser legal sobre todas as mortes, mas Axel não. Esta foi a primeira vez que ele viu um corpo morto e ele era responsável por isso. Ele sabia que não poderia salvar todos eles, mas algo havia mudado dentro dele. Axel tinha um ar frio ao seu redor. Ele não falava muito como antes e parecia ter envelhecido mais. Ele não estava se segurando bem. O que alguém esperaria de um garoto de 14 anos? De repente, a porta do Axel se abriu e Sam veio correndo. Senhor, localizarmos Pokémon de nível elemental. Pokémon? Plural? Perguntou Axel surpreso. Sim, senhor. São 3. Pidgeot, Fearu e Beedrill. Então todos eles podiam voar, hein? Sim, senhor, a batalha aérea começará agora. Tudo bem. Hector, eu preciso do seu Aerodactyl. Certamente, senhor. Sam, contate as tropas especializadas em batalha aérea. Um Pokémon de nível elemental com habilidade de voar seria útil. Entendido, senhor. Ok. Vamos para o campo agora. Axel escolheu Beedrill, Shedinja, Charizard e Alakazam para a luta. Eles eram perfeitos para batalhas aéreas. Beedrill, Shedinja e Alakazam se concentrariam em Pidgeot, Fearu e Beedrill. Aerodactyl de Hector e um Pidgeot de outro capitão também os ajudariam. Charizard e outros Pokémon voadores se concentrariam em outros Pokémon além dos de classificação elemental. Eles não eram os únicos Pokémon selvagens na maré que tinham a habilidade de voar. Havia muitos Pokémon selvagens e Pidgeot, Fearu e Beedrill eram apenas os líderes do grupo. Beedrill, Shedinja e Alakazam começaram a atacar aqueles 3 Pokémons. Axel os instruiu a prolongar a batalha. Ele não queria que eles usassem seus movimentos que consumiam resistência. Era uma guerra, não uma batalha. Enquanto isso, Axel começou a olhar ao redor. O fluxo da maré de Pokémons havia aumentado drasticamente. BZZZ, Beedrill zumbiu e uma armadura feita de corda começou a envolvê-lo. Parecia muito legal e duro. Beedrill finalmente havia dominado a armadura de corda, 15 dias antes, e estava tentando melhorá-la. Ele também havia aprendido 2 novos movimentos, Estocada e Corte Furioso. Nome do Pokémon, Beedrill, idade, 1 ano. Capacidade, Enxame, 55%. Habilidade oculta, Franco Atirador, 52%. Potencial, Roxo. Saúde, 1700. Ataque, C mais agilidade, C. Defesa, D mais ataque especial, E. Defesa especial, E. Passivo, resolução, estágio 2. Núcleo, inseto. Poder oculto, físico, 9%. Essas eram suas estatísticas atuais. Corte Furioso cortaria os oponentes com sua broca. Seu poder aumenta a cada golpe sucessivo. Estocada, como o nome sugere, avançaria em direção ao alvo atacando com força total. Era um movimento poderoso. Ambos eram movimentos do tipo inseto, pois Axel precisava deles para preencher a lacuna de movimentos de ataque do tipo inseto. Axel tinha aprendido muito com Giovanni. Agora, ele queria que Beedrill se concentrasse em ataques do tipo inseto. Sua armadura de corda o ajudou muito. Isso aumentou sua defesa e ele era capaz de aguentar muitos golpes. Shedinja estava atrás cuspindo, Hipnose e Bola das Sombras. Como ataques do tipo voador eram super efetivos contra ele, Axel não queria que ele lutasse nas linhas de frente. Por outro lado, Alakazam estava focando principalmente no inimigo Beedrill. Ele era fraco para movimentos do tipo psíquico e Alakazam era um encontro perfeito. Ting, ting. Beedrill foi atingido com 2 golpes aéreos de Pidgeot e Fearu. O movimento foi mortal para Beedrill, mas com sua alta defesa, alta saúde e armadura de corda, ele foi capaz de tancá-lo perfeitamente. Jin. A armadura de cordas de Beedrill subiu para o nível 16. Jin. A armadura de cordas de Beedrill subiu para o nível 17. Jin. A armadura de cordas de Beedrill subiu para o nível 18. Jin. A armadura de cordas de Beedrill subiu de nível para... Notificações soavam na mente de Axel a cada poucos minutos.
Axel escolheu parar o som de notificação, pois o novo nível de identificar era capaz de fazer isso. Mais uma classificação elementar situada. Capítulo 248. Axel se virou quando ouviu a voz. Dessa vez, o Pokémon de classificação elemental era Vileplume. Vileplume podia ser um Pokémon difícil de lidar. Sua habilidade oculta o deixava envenenar, paralisar ou causar sono ao oponente se ele fosse tocado. Nidorino, Gogoat e Visauro guiarados Pilosvine. Agora é a sua vez. Lutem como planejado. Vileplume era fraco para ataques do tipo gelo, então Pilosvine foi uma boa adição ao time. Nidorino era o líder do grupo, pois era o único Pokémon de classificação elemental do time. Ele não sabia sobre as estatísticas de Gogoat, pois ainda não conseguia ver suas estatísticas. Quando Pilosvine entrou em campo, ele imediatamente usou Granizo e Dança da Chuva. Então ele começou a usar movimentos como Lança de Gelo e Estilhaço de Gelo. Ele não usou Nevasca, conforme as instruções de Axel, pois era um movimento que consumia resistência. Todos eles estavam usando movimentos de tipo especial devido à irritante habilidade oculta de Vileplume. Gogoat, Guiarados e Ivysauro estavam lidando com outros Pokémons no rebanho, enquanto Pilosvine e Nidorino estavam lutando contra o Vileplume de classificação elemental. Ivysauro daria suporte a Nidorino e Guiarados com seu chicote sanguessuga, pois eles estavam aguentando a maioria dos golpes. A batalha terrestre estava indo bem. Depois de lutar por quase 2 horas, todos estavam cansados. Então, Axel disse Nidorino, use veneno giratório. De repente a formação de combate mudou. Primeiro, era Nidorino na linha de frente, onde Pilosvine estava atacando por trás. Agora Pilosvine avançou para lutar contra Vileplume. Era para dar tempo a Nidorino de se preparar para o movimento. O movimento consumia muita resistência e levaria muito tempo para ser preparado. Levava 30 segundos para o movimento ficar pronto para uso. 30 segundos na guerra era uma quantidade enorme de tempo. Então, bum! Pilosvine usou Cavar e foi para o subsolo enquanto o movimento se conectava a Vileplume. O movimento teve um impacto enorme. Cobriu uma área de 30 metros ao redor. Axel já havia instruído sua equipe e seus Pokémon a recuarem. Árvores foram arrancadas e o chão tinha um grande buraco. Que ataque é esse? Perguntou um soldado surpreso. Eu não sei. Era um dos Pokémon do comandante. Eu não acredito que já vi um Pokémon de classificação elemental capaz de tamanha destruição. Esse é um Pokémon de classificação pseudo-rei? Não acredito que seja. Depois que a poeira baixou, todos puderam ver um Vileplume morto. Seu corpo foi seriamente danificado com a mudança. Axel instruiu os soldados a pegar o corpo e armazená-lo para venda futura. Nidorino estava tão cansado da luta e do movimento que não conseguia nem se mover. Axel imediatamente o chamou e disse para usar o movimento descanso. Enquanto isso, outros Pokémons de Axel também estavam ficando cansados. Eles lutaram por 2 horas. Depois de lutar na maré, eles sabiam como conservar sua resistência e lutar uma longa batalha. Axel pensou em chamá-los de volta depois que eles lutassem por mais 2 horas. A batalha aérea ainda estava parada. 5 Pokémons de nível elemental estavam lutando contra 3 Pokémons de nível elemental. Como eram Pokémons de nível elemental, eles tinham uma resistência enorme, mas estavam lutando há 2 horas e não havia resultados. Axel não estava preocupado com isso. Ele havia dito a eles para prolongar a batalha e eles estavam fazendo um ótimo trabalho. Os 3 Pokémons inimigos tinham muitos cortes em seus corpos. Os Pokémons de Axel estavam cansados, mas não estavam feridos. O mesmo poderia ser dito de Aerodactyl e Pidgeot do capitão. De repente Beedrill aumentou sua velocidade e foi até Fearu e usou o golpe envenenado. A batalha estava indo lentamente. Então, como o movimento foi tão repentino com a velocidade de Beedrill, ele não conseguiu desviar. O movimento o atingiu em cheio e ele foi envenenado. Ser envenenado durante a guerra foi uma grande desvantagem. Beedrill estava procurando por essa oportunidade por um longo tempo. Quando a oportunidade chegou, ele a aproveitou. Shedinja então disparou um corte noturno, mas Fearu desviou por pouco. Beedrill então se moveu para Pidgeot e então usou seu movimento característico Broca Veloz. A broca entrou no peito de Pidgeot. Foi um golpe crítico e o movimento foi muito poderoso. Pidgeot estava morto. A corrida de perfuração de Beedrill subiu para 30. Parabéns! A execução do exercício foi atualizada para o estágio bom. O Pidgeot morto caiu do chão e caiu com um estrondo enorme. Agora a pressão sobre a equipe havia diminuído significativamente. Pidgeot estava morto, Fearu estava envenenado e o inimigo Beedrill estava em suas últimas pernas enquanto lutava com Alakazam. Enquanto Axel e sua equipe comemoravam sua curta vitória, houve outro boom do outro lado. Axel podia ver um espaço fechado com granizo e chuva. Não era visível o que havia dentro, mas ele imediatamente soube o que era. Parabéns! Pilosvine aprendeu um novo movimento, Domínio do Gelo. Tem certeza de que deseja nomeá-lo como Domínio Ice? Sim, ele disse. Pilosvine finalmente havia aprendido seu novo movimento e agora só precisava dominar sua habilidade e habilidade oculta para 70% para subir de nível. Enquanto isso, Charizard estava lutando com seu novo time de Pokémons do tipo voador. Era apenas um Pokémon de classificação incomum e tinha baixa resistência. Ele sabia que não duraria muito, então decidiu ir com tudo. De repente, fogo começou a emergir abaixo de suas asas, então ele voou alto no ar. Sua velocidade havia dobrado devido ao fogo em suas asas. Este era seu novo movimento, que era chamado de Asas de Chama. Axel queria que Charizard manipulasse o fogo mais naturalmente. Então, depois de treinar por um longo tempo, ele veio com Asas de Chama, que aumentaram sua velocidade em grande parte. A partir de agora, ele podia voar com o dobro de sua velocidade normal. Ele voou em direção a 4 Beedrill.
3 deles estavam em ranking comum e um deles estava em ranking raro. De repente, suas asas começaram a brilhar em luz branca. As asas mostraram uma cor linda com uma mistura de luz branca e fogo vermelho. Isso foi ataque de asa. Com seu enorme aumento de velocidade, ele foi capaz de atacar 3 pokémons de ranking comum e eles foram cortados do meio. O ranking raro também foi atingido, mas foi apenas levemente ferido. Charizard planejou acabar com o raro Beedrill e retornar para descansar. Capítulo 249. A batalha aérea com Pokémon de classificação elemental terminou após 15 minutos com a vitória da base norte. Charizard, com a ajuda de outro Charizard de classificação rara, foi capaz de derrubar Beedrill de classificação rara e também foi capaz de matar outro Golbat de classificação rara e Fearow. Ele foi capaz de ativar sua habilidade Combustão, que aumentou seus ataques do tipo fogo. A partir de agora, ele podia controlar quando poderia usar essa habilidade. Estava longe de ser perfeito, mas houve algum progresso. Jin. As asas de fogo de Charizard subiram para o nível 21. Jin. O ataque de asa de Charizard subiu para 23. Jin. O ataque especial de Charizard foi atualizado para A. Jin. Charizard Combustão foi masterizado em 56%. Jin. Charizard está subindo de nível para raro. Você quer aumentar o nível? Sim, quero estendê-lo. Jin. Por favor, escolha a condição de aumento de nível. Tanto a habilidade quanto a habilidade oculta devem ser dominadas em 50%. Todas as estatísticas devem ser de classificação S e um novo movimento deve ser criado. Charizard finalmente conseguiu subir de nível. Obviamente, Axel estendeu a condição de subir de nível. Se não houvesse maré, levaria muito tempo para subir de nível. Mas agora, ele conseguiu subir de nível logo depois de 2 meses. A maré tinha muito risco, mas trouxe um bom resultado. Seus pokémons conseguiram aumentar o nível de seus movimentos em um ritmo rápido. Axel chamou seus pokémons para descansar. Quase todos eles aumentaram o nível de seus movimentos e alguns deles até conseguiram melhorar suas estatísticas. Axel olhou para Charizard, pois ele havia subido muito de nível nessa maré. Nome do Pokémon, Charizard. Habilidade, Combustão, 56%. Habilidade oculta, Energia solar, 51%. Potencial, Preto. Saúde, 1050 ataque, B+. Agilidade, uma defesa, C++. Ataque especial, a defesa especial, B+. Poder oculto, Dragão, 0%. Charizard havia melhorado muito nessa maré. Com seu potencial negro e o supercrescimento de talento e supercrescimento elemental de Axel, ele havia alcançado Pilosvine e estava prestes a subir de nível. No entanto, Axel queria que ele tivesse uma boa base e, portanto, adicionou 3 condições. Neste momento, ele não tinha pensado em um novo movimento para Charizard, mas queria que ele controlasse ainda mais sua habilidade de fogo. Pilosvine havia cumprido uma de suas condições e agora precisava melhorar sua maestria em habilidade e habilidade oculta. Isso pode levar algum tempo, mas seria proveitoso. Guiarados também melhorou muito nessa maré. No começo, levou tempo para Axel controlar sua emoção. Guiarados eram conhecidos por sua raiva. Mas se eles encontrassem um treinador em quem pudessem confiar, eles fariam qualquer coisa pelo treinador. Era mais lento que Charizard em progresso, mas estava melhorando em velocidade de dobra em comparação com pokémons normais. Axel olhou para as estatísticas de Guiarados. Nome do Pokémon, Guiarados, idade 1 ano. Habilidade, Intimidar, 20%. Habilidade oculta, Arrogância, 20%. Potencial, Marrom. Saúde, 1000 ataque, C++. Agilidade, C defesa, C+. Ataque especial, B defesa especial, C+. Núcleo nenhum. Poder oculto, Pedra. Ele tinha aumentado o nível do seu hiper-raio, hidro-bomba, em uma escala enorme, pois adorava fazer spam desses ataques. Gume de Pedra foi realmente útil na maré, pois era um movimento de controle de grupo e causaria uma boa quantidade de dano a muitos pokémons. Outros movimentos também aumentaram de nível muito bem. Axel estava feliz com todo o progresso de seus pokémon. Era a única distração que o mantinha são nessa maré. Houve muitas mortes ultimamente. Após 10 dias, as tropas começaram a ganhar confiança quando Axel acabou com 4 Pokémon de classificação elemental em um único dia. Então, o capitão e os tenentes que tinham Pokémon de classificação elemental começaram a lutar ativamente quando viram um Pokémon de classificação elemental na maré. Axel também interferiu nessas batalhas, mas, diferentemente de antes, ele não teve que lutar sozinho. Os soldados começaram a respeitá-lo porque ele havia conquistado. Embora ele tivesse apenas 14 anos, ninguém pode discutir sobre suas capacidades. Então, eles começaram a se reunir e lutar com confiança. Depois de 10 dias desde a batalha aérea, eles conseguiram matar 12 Pokémons de classificação elemental. Esse era um número enorme, porque as tropas não só tinham que matá-los, mas também defender suas posições e causar dano a Pokémons de classificação rara. Muitos soldados morreram, mas o número era muito pequeno comparado à maré normal do passado. Todos estavam felizes na base norte. Eles se sentiam mais seguros do que antes e isso era uma coisa boa para Axel, mas ele ainda estava lidando com seu estado mental. Ele não demonstrou isso na frente de suas tropas, mas seus Pokémons sabiam disso. Ponto de vista do Pokémon. Como estão todos? Perguntou Light. Tudo bem. Foi difícil no começo, mas estamos melhorando muito rápido, respondeu Nidorino. Sim, mas estou preocupado com Axel, disse Marcos. Sim, eu também. Sei que ele está apenas tentando se conter. Depois que a maré baixar, pretendo teletransportá-lo imediatamente para sua casa, disse Alakazam. Você consegue se teletransportar para uma distância tão longa, disse uma voz feminina. Era de uma Gogoat. Ela estava começando a fazer parte do time agora. Não, eu não posso. Mas aquele Alakazam de Oak pode. Eu pediria para ele fazer isso, disse Light.
Sim, essa é uma boa escolha. Vamos acabar com isso rápido, respondeu Marcos. Sim, vamos. Fim do ponto de vista de Pokémon. Capítulo 250. Dos 20 Pokémons de nível elemental, a Zona Norte já havia derrotado 17 deles. Restavam apenas 3 deles. Aqueles 3 não estavam à vista, mas Axel sabia que a maré estava chegando ao fim. Axel notou que o número de Pokémons inimigos na maré havia diminuído consideravelmente. Isso estava dizendo a eles que a maré estava chegando ao fim. Restavam apenas 3 Pokémons de nível elemental e Axel estava confiante em pegar esses 3. Nos últimos 10 dias, a Zona Sul e a Zona Leste pediram reforços. Eles estavam com falta de mão de obra. Eles não tiveram sorte, pois a Zona Norte, cujo comandante tinha 4 Pokémons de classificação elemental. Axel ajudou a Zona Leste pois era perto, e a Zona Oeste e a Zona Central ajudaram a Zona Sul. Ele conseguiu matar 3 Pokémon de classificação elemental na Zona Leste e o espólio de guerra pertencia a ele. Ele não sabia quanto ganharia depois da maré, mas esperava que fosse uma boa quantia. De repente Hector abriu a porta com força, bufando e resfolegando. Senhor, aqueles 3 Pokémons chegaram, disse Hector. Finalmente agora vamos acabar com eles, disse Axel levantando-se da cadeira. Ele estava esperando ansiosamente por aqueles Pokémons. Mas senhor, há um problema. Qual problema? Um deles é um Pokémon Pseudo-Rei, disse Hector. O quê? Você tem certeza? Perguntou Axel novamente. Sim, tenho certeza, senhor, respondeu Hector. Qual é esse Pokémon? Perguntou Axel. É Arbok. Nós confirmamos que ele subiu de nível recentemente e é a principal causa dessa maré. Os 2 Pokémons de nível elemental são Primeape e Golem. O rosto de Axel desmoronou depois de ouvir sobre isso. Alakazam estava muito perto de subir de nível, mas o fato era que ele não tinha nenhum Pokémon que fosse um Pseudo-Rei. A diferença de poder entre as classificações de Pokémon cresceu em classificações mais altas. Tipo, um Pokémon de classificação rara pode derrotar um Pokémon de classificação elemental. Mas um Pokémon de classificação elemental não seria capaz de derrotar um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Hector, contate o comandante e peça reforços. Reúna todos os soldados que têm um Pokémon de classificação elemental e vamos acabar com isso, disse Axel. Sim, senhor. Axel então olhou para a estatística de movimento de Alakazam. Jin, telecinese maior, 93% aprendido. Restavam apenas 7% e ele queria ter certeza de que Alakazam subiria de nível na luta. Se ele não conseguisse dominar completamente o movimento e subir de nível, Axel estaria lutando uma batalha perdida. Felizmente era Arbok, pois ele é fraco para ataques do tipo psíquico. Senhor, o comandante respondeu. A Zona Central e Leste está pronta para despachar um total de 6 tropas que têm 8 Pokémons de classificação elemental, disse Hector com preocupação. Mesmo com o apoio, não havia certeza de que venceriam essa batalha. Tudo bem, Hector, você e os soldados vão se concentrar nos 2 Pokémon de nível elemental. Ele então se virou para seus Pokémon, que estavam prontos para a batalha. Nidorino, Beedrill e Pilosvine ajudariam Light na luta contra Arbonk. Outros lidariam com Pokémons de nível elemental, disse Axel. Ele não queria que Ivysauro ou Charizard participassem dessa batalha. Pokémon de classificação Pseudo-Rei eram muito poderosos e nem sequer eram de classificação rara. Ele saiu para lutar a batalha final da maré. Ele imediatamente notou Arbok e ele era enorme. Era muito maior do que um Arbok normal e parecia perigoso. Axel olhou para a estatística de Arbok, já que ele conseguiu fazer isso porque sua identificação finalmente estava no nível 10. Nome do Pokémon, Arbok. Habilidade, trocar de pele 100%. Habilidade oculta, enervar, 70%. Potencial, roxo. Saúde, 1000 ataque, D++. Agilidade, D defesa, D+. Ataque especial, C defesa especial, F+. Núcleo, veneno. Que diabos é isso? Gritou Axel abertamente. Sua habilidade troca de pele foi completamente dominada. Axel nunca tinha visto isso. E tinha um movimento chamado regeneração. O que isso significava? Ele poderia se regenerar uma quantidade ilimitada de vezes? Outra coisa que surpreendeu Axel foi que ele tinha 2 novos movimentos. Regeneração e transferência de dano de veneno. Isso era muito raro para um Pokémon, especialmente Pokémon selvagens. Nem todo mundo era como Axel, que tinha o poder do sistema. Normalmente, qualquer treinador capitalizaria e melhoraria o movimento em questão, e muito raramente eles criam um novo. No entanto, esse Arbok selvagem tinha 2 novos movimentos. De onde eles vieram? Axel tinha muitas perguntas, mas primeiro, ele precisava se concentrar na batalha. Pessoal, essa vai ser uma luta longa. Tentem segurar e não usem movimentos que consumam resistência. Beedrill usou seu movimento de status como agilidade mente calma e dança das espadas. Outros também usaram seus movimentos de status. Shedin já estava ajudando outros com os 2 Pokémons de classificação elemental. Este era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Ele era imune a ataques do tipo veneno, mas pode ter alguns movimentos do tipo escuro ou do tipo fogo. E Axel estava certo. Ele tinha um movimento do tipo fogo chamado Presas de Fogo e um movimento do tipo escuro chamado Triturar. Beedrill comece com armadura de corda. Pilosvine use lança de gelo. Beedrill saiu com corte furioso, mas Arbok era rápido. Nenhum dos movimentos acertou e a presa de Arbok brilhou com uma cor escura. Ele estava pronto para usar Triturar. Felizmente Beedrill se esquivou em um momento crítico. Então ele começou a usar cauda de ferro que atingiu Beedrill no peito e ele voou para longe. A armadura de corda tinha várias rachaduras e Beedrill teve apenas ferimentos leves.
Arbok não teve tempo de respirar quando uma lança afiada feita de gelo veio arremessada em direção à sua cabeça. Ele desviou de 3 delas e aparou 2 delas com cauda de ferro, mas de repente sentiu sua cauda zumbindo. Ele havia percebido o perigo. Alakazam usou teletransporte e apareceu logo atrás de Arbok e então Axel disse: use confusão. Capítulo 251. Um tiro a queima-roupa de confusão atingiu Arbok na parte de trás da cabeça. Confusão tinha subido muito de nível e Arbok estava fraco a ataques psíquicos. Arbok sentiu que algo tinha atingido sua cabeça e não conseguia entender seus arredores, então uma lança afiada feita de gelo atingiu seu corpo. Alakazam adicionou com o hiper-raio. Agora Alakazam não tinha dominado hiper-raio como confusão e teletransporte, mas era hiper-raio disparado a queima-roupa no mesmo ponto onde lança de gelo o havia atingido. A explosão foi tão grande que Axel não conseguiu ver por trás da poeira e da explosão. Alakazam teletransportou-se para perto de Axel e posicionou-se. Quando a poeira baixou, Axel pôde ver que Abra estava obsessionado. Sua cabeça havia se separado de seu corpo. Essa foi a batalha mais fácil que Axel já lutou. Ele estava prestes a comemorar quando notou algo diferente. Lentamente, seu corpo começou a se regenerar a partir de sua cabeça e em poucos segundos, parecia que estava pronto para lutar novamente. O que era essa feitiçaria? Ele sabia que Arbok tinha dominado completamente a troca de pele, que cura o corpo por meio da troca de pele. Mas não era assim que deveria ter acontecido. Axel sabia que esse deveria ser seu novo movimento regeneração. Mas como Arbok conseguiu dominar tal movimento? Ele não tinha movimentos e habilidades de cura. Axel não teve tempo para pensar sobre isso. Ele sabia que alguns Arboks resilientes só podem ser mortos depois que sua cabeça for destruída. Talvez fosse um desses Arboks, mas ele ainda não conseguia explicar como ele poderia aprender regeneração. A batalha continuou pela próxima 1 hora. Ninguém estava usando movimentos super danosos. Eles estavam apenas tentando ver quem começaria a batalha principal primeiro. Beedrill, Pilsovine e Alakazam estavam ficando cansados. Eles não tinham a resistência de Pokémon Pseudo-Rei. Axel sabia que tinha que terminar primeiro, mas surpreendentemente foi Arbok que começou com um grande movimento. De repente ele abriu a boca e uma enorme quantidade de veneno roxo saiu dela. Era onda de lama. Os olhos de Axel quase saltaram ao ver a quantidade de veneno líquido saindo de sua boca. O entorno de um raio de 5 metros foi preenchido com uma onda de veneno. Pilosvine recuou imediatamente. Ele não queria ficar perto do veneno, mas foi atingido pela onda. Ele não conseguiu responder a tempo e agora estava envenenado. Alakazam estava levitando e Beedrill estava voando, então eles não tiveram muitos problemas, mas Axel sabia que Pilosvine estava nocauteado. Pilosvine, use domínio de gelo. O ambiente mudou mais uma vez e agora o lugar estava frio demais para Arbok. Pedaços de gelo estavam caindo e agora chovia muito. Axel sabia que Pilosvine não poderia permanecer na batalha por tanto tempo, então ele queria causar o máximo de dano possível a Arbok. Pilosvine estava usando lança de gelo e Alakazam estava usando explosão focalizada. Arbok não parecia ter nenhuma maneira de desviar dos dois ataques, então ele usou o único movimento que poderia fazer o impossível. Ele usou cavar, ele perfurou o chão abaixo dele e entrou. Axel tinha um grande sorriso no rosto. Ele estava esperando por esse movimento. Pilosvine usa potência máxima em terremoto. Arbok tinha apenas 2 fraquezas: solo e psíquico. O terremoto era especialmente poderoso quando o inimigo usava cavar. Pilosvine se levantou e bateu no chão. O chão começou a vibrar e rachaduras começaram a se formar ao redor dele. Até Axel, que estava longe, foi afetado pelo impacto e caiu. As árvores perto de Axel caíram e uma delas estava prestes a esmagar sua cabeça. A descrição era longa, mas não demorou nem um segundo para acontecer. Axel sabia que não conseguiria desviar e apenas fechou os olhos, esperando pela vida após a morte. Mas o impacto nunca chegou. Quando ele abriu os olhos, ele pôde ver que a árvore estava flutuando no ar. Alakazam o havia salvado com telecinese. Obrigado, Luz. Alakazam assentiu com a cabeça e se concentrou em Arbok. Ele tinha saído imediatamente. Axel podia ver que ele estava gravemente ferido. Pequenos ferimentos se acumularam nas últimas 4 horas e terremoto havia esmagado e deformado completamente seu corpo. Mas Axel podia ver que ele tinha começado a se curar e ele podia ver que Pilosvine estava perdendo sua saúde muito mais rápido do que antes. Ele podia dizer que o veneno não estava se espalhando muito rápido, mas ele parecia estar muito cansado agora. Como se sua vida estivesse sendo sugada para fora de seu corpo. Isso é transferência de dano por veneno? Pensou Axel e imediatamente chamou Pilosvine, que estava perto dele, e usou um antídoto para curá-lo. O veneno estava lentamente deixando seu corpo e Axel havia dito para ele descansar. Agora apenas Beedrill e Alakazam restavam. Axel estava certo em seu pensamento. Transferência de dano de veneno sugaria a saúde do inimigo que Arbok havia envenenado. Era um movimento ridículo se bem usado. Axel decidiu naquele momento que não mataria esse Arbok, mas o capturaria e talvez o domesticaria no futuro. Se ele não pudesse domá-lo, ele pelo menos tentaria descobrir a razão de sua regeneração e transferência de dano de veneno. Mas o fato era que ele estava perdendo a batalha e não tinha o luxo de capturá-lo. Para capturá-lo, Axel teve que diminuir sua resistência a ponto de não conseguir mais mover seu corpo e fazer isso era muito difícil. Ele não podia ser ferido por causa da regeneração. O corpo de Arbok começou a se curar imediatamente e em poucos segundos estava novo em folha. Este era um Pokémon quebrado. No entanto, Axel podia ver que ele estava bufando e resfolegando. Ele percebeu que o movimento regeneração exigia muito dele. Axel olhou desesperadamente para a estatística de Alakazam. Jin, telecinese maior, 97% aprendido.
Restavam apenas 3% antes que ele pudesse subir de nível. Axel se amaldiçoou por colocar uma condição tão dura para subir de nível, mas ele não podia fazer nada agora. Alakazam estava bem, mas Beedrill estava extremamente cansado e ferido também. Era o tanque nessa luta. Embora tivesse uma defesa enorme por causa de seu movimento, Resolução 2, ele estava tancando o ataque de Arbonk nas últimas 4 horas. A armadura de corda não era o suficiente para se defender contra todos os ataques que ele enfrentou. Ele sabia que Beedrill não duraria muito. Então, ele disse para ele usar seus ataques finais. Não perdeu tempo. Beedrill estava pronto.